Olá pessoal, bom dia. O conteúdo de hoje vou trazer 3 assuntos que faz parte do quadro Vem cá que eu te explico, que é quando você deixa um comentário e esse comentário é transformado em conteúdo que vai servir para responder a sua dúvida e também, através da sua dúvida, através de você, ajudar outras milhares de pessoas, tá bom? Então, muito obrigada por você deixar a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Gratidão sempre. Bom, a primeira pergunta é da Valdira Carvalho. Ela diz assim: bom dia, o que significa exigência cumprida? Bom, quando você dá entrada em um requerimento para o INSS, esse requerimento, no primeiro momento, ele tem um reconhecimento de direito. Segundo momento, segue-se a análise e ao servidor, o analista, analisar esse processo, ele percebe que falta dados, mais informações sobre um determinado documento, ou uma determinada empresa, alguns dados importantes para dar andamento à análise, à conclusão e à concessão ou a negativa desse benefício. Nesse ponto, gera-se uma exigência. Gerando a exigência, que também é conhecida como a subtarefa, é enviada a notificação para o segurado e esse segurado tem 30 dias ou mais 30 dias, dependendo da situação, certo? Mas o normal é 30 dias para responder essa mensagem gerada uma exigência. O segurado faz aí a devolução para o INSS com os documentos, as respostas que o INSS está pedindo a esse cidadão. Quando chega no sistema, ali você enviou o seu arquivo, e fica lá no sistema do meu INSS, no seu status. Um servidor, ele vai ter acesso ao seu sistema, as suas informações, e ali ele vai verificar as informações exigidas e as informações enviadas por você, certo? Ali ele vai validar aquelas informações como já lida, e validada por ele, conferida por ele, se aquelas informações estão corretas ou não, A partir dali, ele vai colocar como concluído. Significa que você enviou as documentações, pedida pelo INSS, o INSS validou através de um servidor analisando ali aqueles documentos, certo? E a partir dali foi concluído aquela parte de exigência. Agora, esse documento, esse processo ou essa tarefa principal, que é a mesma coisa, vai dar aí andamento ao seu processo para finalizar aí, passando pela mão de um técnico, onde ele vai dar o seu parecer final, dizendo se esse processo foi concedido ou irá ser concedido ou indeferido, tá bom? Então, há duas fases de conclusão. Concluído, quando é analisado, mesmo não gerando uma exigência, mas é analisado e vai para a fase final, que é a fase do parecer do técnico do INSS, certo? E no caso que gerou uma exigência, também há uma conclusão quando o servidor analisa as respostas enviadas, as documentações enviadas pelo cidadão e valida e conclui aquela fase de exigência, tá bom? Isso que significa concluído após uma exigência aí através da tarefa principal, certo? Espero que você tenha gostado aqui deste conteúdo da sua resposta. Bom, a outra pergunta é da Adneia de Fátima Monteiro. Ela diz assim: boa tarde. O que significa um processo administrativo de um pedido de benefício por incapacidade
ser encaminhado para a central de análise de unidade de uma APS local. Bom, o que significa? Quando você deu entrada em um requerimento, esse processo, né, foi enviada para uma SEAB, certo? Uma Superintendência Regional, ou melhor, Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional, que agora são 6, né? Porque era 5 e agora vai ter outra no Rio de Janeiro. Eu acho que já tem outra aí no Rio de Janeiro, que é a 6ª Superintendência, certo? Bom, quando esse processo é transferido da superintendência para uma APS local, que também vem com a sigla OLE, significa que esse processo voltou para a agência local, a agência onde você deu entrada no seu processo, ou a superintendência regional local, aquela agência, né, maior dali da sua região, que faz parte aí, né, das agências menores, certo? As agências menores vão buscar informações, vão enviar essas documentações de acordo à demanda para essa agência maior, que é uma superintendência regional local, ou no caso dela aqui, que é uma APS local, que significa Agência da Previdência Social, OL, que é local, a agência aquela que você deu entrada em seu processo, tá bom? Então, quando chegar uma informação dizendo que o seu processo está sendo transferido para a unidade APS com a sigla OL, significa que foi transferido para a Agência da Previdência Social local, aquela que você deu entrada em seus documentos em busca de um benefício aí, seja ele qual for, tá bom? A terceira pergunta é da JDJD GGG, né? Quando um benefício entra para a SEAB, significa que está para ser aprovado ou negado? Bom, quando um benefício chega à SEAB, significa que é para ser analisado desde a primeira fase até a última fase, certo? Ou a partir da SEAB pode ser transferido para outra unidade, que é a Superintendência Regional. A superintendência que é comandada aí, né, por uma agência maior da sua região. Por exemplo, as agências pequenas, né, das cidades vizinhas aqui à capital baiana, ela depende das informações do comando aí da Superintendência Regional da capital baiana, certo? Então, se o seu processo está numa SEAB, que é Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência, né, dependendo da sua região, que pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e agora a quinta e a sexta, certo? Esse processo foi transferido para essa SEAB por conta da demanda, né, o INSS diz que tem 1.600.000 processos. Outros sites, outros servidores diz que existe mais de 2 milhões de processos. Então, você vê que há uma demanda fora de controle, certo? Nesse momento e desde 2019. Esses processos foram transferidos para esta SEAB, Central de Análise, que foi criada, né, pelo intuito aí de diminuir a fila ou zerar a fila, que na realidade não aconteceu, né? Na realidade, só fez aumentar, infelizmente. Mas, se o seu processo, de repente você recebeu uma mensagem dizendo que o seu processo foi transferido para uma unidade da SEAB,
significa que foi transferido da agência onde você deu entrada em seu processo para uma central de análise e reconhecimento de direito da Superintendência Regional, certo? Que isso depende de qual região você se encontra, tá bom? Espero ter respondido aí a senhora ou senhor, né? JD, GGG, né? Bom, outra pergunta que tem deixado muito aqui, certo? O que é um processo, né, que está sendo transferido para a unidade através de uma ação circular 38 de IRBEM. Isso se trata apenas, né, de informações, né, de documentos de forma interna do próprio INSS, que às vezes pode estar sendo transferido apenas de uma unidade para outra, na mesma agência, certo? O mesmo setor ali que está essas documentações, certo? Então, é apenas uma ordem, ou uma portaria, ou uma informação importante para dar andamento a um determinado lote de processos, informações contidas apenas dentro daquela unidade, certo? E também pode ser aí externa. Pode ser externa, quando essa documentação é enviada para outra unidade ou outra empresa, por exemplo, porque pode servir tanto para o INSS quanto para outra empresa, né? Há uma documentação, né, circular dentro da mesma empresa ou da mesma agência do INSS ou da mesma gerência executiva, que circula ali por dentro mesmo, né, ou fora de uma agência para outra, certo? É simplesmente informações ou andamento de processos de forma interna ou externa. Nada a ver aí com o cidadão, no caso, segurado, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e sempre que tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários que eu transformo a sua dúvida sempre aqui no quadro Vem cá que eu te explico. Um grande abraço e até lá!